Bom, pessoal, hoje a gente inicia o módulo 2, né, o módulo de Arrays, no nosso curso CC50, e hoje vamos resolver o nosso primeiro exercício desse conjunto de exercícios aí do módulo 2, tá? O exercício ele se trata de legibilidade, tá? Antes de iniciar aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comenta caso você tenha alguma dúvida, né, que for gerando aqui no vídeo. Então, vamos lá para o problema. Bom, o problema ele consiste em pedir para o usuário um texto para ele digitar e a gente resolver esse texto e apresentar para o usuário qual que é o nível desse texto. Ele é um nível de ensino fundamental, lá que a gente vai categorizar ele como um grade, né? Grade 3, 1, 2. Então, dependendo da dificuldade desse texto, de acordo com um algoritmo que a gente vai programar, ele vai retornar para a gente a dificuldade dele. Tá? Então, o algoritmo que a gente vai utilizar, ele é o índice de Coleman-Liao, né? Que se dá por essa fórmula aqui. Tá? Então, essa fórmula a gente vai programar lá dentro em C, no nosso VS Code, para tentar descobrir qual é o índice, qual que é o nível desse texto, tá? Então, textos maiores é para se entender que o nível de dificuldade é maior. Assim como textos que têm mais sentenças, têm mais frases, eles tendem a ser mais difíceis. Então, primeiramente, vamos entender essa fórmula aqui. Tá? Primeiramente, eu vou pegar essa constante e eu vou multiplicar por L, e L é o número médio de letras por 100 palavras, e vou diminuir por uma constante vezes o número médio de sentenças por 100 palavras, menos 15,8, que é uma constante. Então, aqui a gente já entende que a gente vai ter que calcular, primeiramente, né, L e S. Então, L é o número, não esqueça que é o número médio de letras. Então, eu preciso conseguir encontrar, programar uma forma que, nesse texto que o usuário passar para mim, eu consiga identificar cada letra, né? E contar quantas letras tem nesse texto. Depois, eu preciso do número de sentenças, tá? E o número de sentenças, ele vai se dar exatamente com um ponto final ou um ponto de exclamação, tá? E também eu preciso do número de palavras, tá? Porque aqui eu sempre tenho que por 100 palavras, né? Então, a palavra, ela se dá quando eu tenho um espaço entre para formar uma palavra completa. Tá? Parece um pouco difícil aqui falando, né? Mas a gente vai ver que não tem muita dificuldade, né? A gente resolvendo um problema passo a passo, a gente resolve com certeza mais fácil. Então, vamos lá para a tela do VS Code para a gente entender melhor esse problema. Bom, pessoal, eu já estou aqui na tela do VS Code, já criei uma pasta do nosso conjunto 2 de problemas, já cria a sua pasta 01, que é o primeiro exercício que a gente vai resolver, e cria nessa pasta esse arquivo aqui, readability, tá? Que em português quer dizer legibilidade, tá? É o problema que a gente vai resolver. Então, primeiramente, a gente deve importar aqui as bibliotecas que a gente vai utilizar. Para isso, a gente vai utilizar aqui essas 4 bibliotecas, tá? A CS50, que a gente tem usado frequentemente. Essa nova biblioteca que é a ctype, a math.h e a studio.h. Tá? Com o processo aqui do código, vocês vão ver quais funções que a gente vai utilizar de cada biblioteca. Então, aqui a gente vai definir nossa função principal. E aqui a gente, primeiramente, vamos definir as nossas variáveis. A primeira variável que a gente definir é a variável, né, receber o texto do usuário. Então aqui a variável texto, que é uma string, ela vai receber o texto que o usuário tem para nos fornecer. Em seguida, eu vou pegar aqui as variáveis que eu vou utilizar. Tá? Então eu tenho uma variável que é letra, uma variável palavra e uma variável sentença. Aqui eu tenho uma variável também n, que eu vou utilizar para minha condição while. Então agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir aqui o nosso while. E o nosso while, ele vai ser, né, de texto, lembrando que texto é uma string, ou seja, um texto nada mais é que também que um caractere, eu consigo acessar cada caractere dentro dessa string. Então, texto, colchete, n, colchete. Tem que ser diferente que contra barra zero. Lembrando que no texto que o usuário vai passar, por exemplo, se ele passar para a gente um texto, vamos lá, hello world. Imagina que ele passou esse texto para a gente. Aqui dentro dessa string, texto, o último caractere que ele vai nos passar vai ser um contra barra zero. Isso pode até ter visto lá no curso que eles explicam que o último caractere aqui para o programa, para a linguagem C, identificar que aquele é o último dígito, então sempre é colocado um contra barra zero. Uma forma interessante de saber isso também é a gente olhar lá a tabela ANSI, tá? Vamos lá para a tabela ANSI então. A tabela ANSI, como eu abri aqui no Wikipedia, né? A gente tem todos os caracteres. E aqui a gente tem que o caractere
né, decimal 00, ele é um código de escape. Então, quando a gente dá o printf, por exemplo, no Olá Mundo, ele não nos apresenta esse código, que é um código que fica somente para a linguagem C entender que aquele foi o último caractere. Então, dessa forma, a gente consegue identificar quando o texto ele foi igual, né, o caractere do texto foi diferente de isso aqui, eu posso continuar. Quando isso aqui foi igual, então a minha condição não é satisfeita, eu saio do meu laço while. Tá? Agora, a gente vamos trabalhar aqui com os caracteres de texto. Bom, o primeiro item que aqui eu vou escrever é para identificar qual que é o código ANSI daquele caractere. Vamos voltar na tabela ANSI mais uma vez. Bom, aqui a gente pode ver na tabela ANSI que cada caractere, vamos pegar aqui, cada caractere existe um código tanto em hexadecimal, octadecimal e decimal. Então aqui eu quero pegar o código decimal de cada palavra, de cada letra na minha palavra e retornar para o meu código. Então, essa parte do código que eu estou fazendo com ANSI, ele vai pegar o inteiro do caractere. O inteiro do caractere é exatamente o código aqui na minha tabela ANSI daquele caractere. Então, a gente fazendo isso daqui, primeiramente eu quero que o meu caractere ele seja minúsculo, então eu converto ele para minúsculo e eu pego o inteiro, né? Como eu estou passando isso aqui para o inteiro, ele já faz para mim a conversão lá, né? E traz o código ANSI daquele caractere. Então, aqui eu já tenho o meu código ANSI, né? Vamos aqui só identificar e vou colocar aqui um printf, porcentagem, e vou colocar aqui ANSI. E pronto. Então, vamos aqui fazer make, tudo certo. E aqui ele pediu um texto pra gente. Vamos aqui colocar um A maiúsculo. Lembrando aqui que esse A maiúsculo ele vai ser convertido para minúsculo. E vamos dar um Enter. Opa, deu um erro aqui, deixa eu cancelar. Mas ele retornou pra gente, se a gente for ver, ele retornou o número, ou foi o 79 ou 97. Vamos lá vamos corrigir isso aqui só. Então, vamos verificar aqui que enquanto o texto for N, só que eu não acrescentei N, né? Ele tá ficando sempre no mesmo número. Então, eu vou colocar aqui ó, N mais mais. Agora é para resolver o problema. Vamos compilar e pronto. Agora o A. E ele retornou pra gente o número 97. Então, o caractere A minúsculo é para ser, lá na minha tabela ANSI, o código 97. Vamos verificar. Então, o caractere 97 decimal é o sinal A. Dessa forma, eu conseguir, pela essa variável ANSI, pegar o código, né, de cada caractere do meu texto. Por exemplo, aqui, vamos colocar um contrabarra N aqui. E agora eu vou compilar e vou rodar novamente. Eu vou colocar A, B e C. E aqui ele retorna para a gente o caractere ANSI de A, de B e de C. Né? Dessa forma, a gente tá funcionando corretamente o nosso código e a gente pode prosseguir. A próxima etapa aqui que a gente tem que fazer é calcular, né, identificar o que é uma palavra num texto e o que é uma letra. Lembrando que quando eu formo uma palavra, vamos retornar aqui. Quando eu formo uma palavra, ela quer dizer que eu tenho um espaço. Então, quando eu identificar que eu tenho um espaço, eu tenho que acrescentar a palavra que eu formei uma palavra. Então, aqui na tabelança, a gente tem que, para o espaço, o código ANSI é 32. Então, vamos voltar para programar. Então, a gente tem que fazer um laço aqui. If, se o caractere ANSI for igual a 32, certo? Eu preciso acrescentar na minha variável aqui palavras, ou seja, foi formado uma palavra. Então, eu vou acrescentar mais uma unidade à palavra. Tá? Dessa forma, eu já consigo calcular, né, verificar se eu formei uma palavra e ele vai acrescentando. A próxima verificação que eu tenho que fazer é a respeito a letras. Né? Então, vamos voltar aqui. Eu tenho que letras, como eu estou convertendo para minúsculo lá, eu tenho que as letras vão de 97 até 122. Qualquer caractere fora disso aqui, ou é um caractere especial, um caractere de pontuação, e não deve ser considerado como uma letra. Então, dessa forma, voltando lá no código, a gente vai fazer um else if, e vamos passar aqui, se o answer ele for maior ou igual a 97, e se answer for menor ou igual a 122. Dessa forma, se ele for igual a um desses dois, eu tenho que letras é acrescentado mais um. Bom, dessa forma a gente já conseguiu identificar o que é letra e o que quando se formou uma palavra. O próximo item é a respeito das sentenças. Lembrando que a sentença aqui nesse exercício, ela é formada por um ponto de exclamação, que é o ANSI 33,
ou é formado por um ponto final, que é o 46, ou é formado por um ponto de interrogação. Quando eu apresentar esses três caracteres, né, esses três códigos aqui, eu preciso indicar que foi formado uma sentença. Então vamos voltar lá. Então eu vou fazer aqui mais um else, if, e vou colocar aqui, se o once for igual a 33, ou, né, lembrando que ou a gente faz assim, com duas barras, ou se o once for igual a 46, ou o once for igual a 63. Então, se isso aqui for verdade, eu tenho que vai ser feito, né, vai ser formado mais uma sentença. Então, dessa forma, a gente já conseguiu, né, fazer os três passos aqui para a gente identificar as palavras, as letras e as sentenças no meu problema. Tá, vamos rodar isso aqui para ver se está funcionando. Está funcionando, legal. Vamos testar aqui. E vamos testar a nossa palavra hello world. E um ponto de exclamação. Bom, aqui ele rodou, não apresentou nada pra gente, né? Para apresentar, a gente precisa rodar aqui, né? Printar. Vamos aqui só fazer um printf. Vou escrever aqui bem rapidinho, então vamos compilar novamente. Vamos rodar aqui e vou colocar o nosso hello world. E um ponto de exclamação no final. Opa, fiz um errinho aqui, eu não coloquei contra barra N, contra barra N, contra barra N. Tá? Vamos colocar aqui também uma identificação primeiro, vamos lá. Bom, eu fiz aqui. Lembrando que existe uma forma da gente debugar o nosso código mais facilmente, tá? Aqui a gente tá fazendo só de forma didática. Então vamos fazer aqui make. Perfeito, rodou. E vamos rodar de novo. Bom, aqui vamos verificar se ele acertou. Ele falou para mim que são 5 letras, então 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Né? Nesse primeiro bloco aqui são 5 letras. E aqui, uma coisa interessante, vocês podem ver, eu iniciei a palavra como igual a 1, tá? Por que eu fiz isso? Lembrando que aqui no final, quando eu escrevi a palavra Hello World, aqui no finalzinho eu tenho aquele contra barra zero. Então aqui eu não tenho um espaço, só que aqui eu formei uma palavra também. Então sempre eu vou ter uma palavra já formada. Por isso que eu tenho que iniciar a palavra como um, tá? Porque exatamente a última palavra aqui eu nunca vou ter um espaço, tá? E aí eu consigo ter, quando aqui na primeira palavra tem um espaço, então contou uma, então no final eu já tenho duas palavras, tá? Então aqui eu tenho mais uma, duas, três, quatro, cinco letras. Então no total eu tenho 10 letras e formou uma sentença, né? Exatamente para o ponto final. Então dessa forma a gente já tem aqui que o nosso código está funcionando perfeitamente. Vamos tirar isso aqui. Bom, agora a gente precisa somente implementar aquela fórmula que foi nos dada lá foi nos dada lá pelo curso. Então eu vou pegar aqui para agilizar um pouquinho, tá? Então aqui eu já saí do meu laço aqui while, tá? E aqui eu tenho que o índice, que foi nos dado lá, é aquela constante vezes L, menos a constante vezes S, menos 15,8. Entretanto, eu não defini o que é L e o que é S ainda, né? Então vamos definir. Aqui eu estou arredondando, né, esse resultado, porque eu não posso apresentar um índice com casas decimais. Ele precisa ser um índice, eu preciso comparar, meu índice é um valor inteiro. Então eu já arredondei aqui esse valor, tá? Então vamos definir aqui o nosso L e o nosso S. Bom, definir aqui o nosso valor de ls, lembrando que ls ele é um float, tá? E aqui, a primeira coisa que eu faço, né, eu tenho que pegar letras, dividir por palavra. Lembrando que letras, olha aqui, é um inteiro, e todos os itens aqui, todas as variáveis, eles são inteiras. Então, quando eu vou dividir uma letra por uma palavra, dois inteiros, pode ser, né, quando eu faço uma divisão ali, eu perca o ponto flutuante, tá? Por isso que, primeiramente, eu vou transformar essas variáveis em, né, ou seja, o resultado dessas variáveis deve ser levado em consideração que é um tipo float, ou seja, ele vai considerar o ponto depois, o número depois da vírgula. Depois eu falo disso, eu multiplico por 100. Você pode testar aí sem o float para você verificar que você vai perder ali o número depois da vírgula, tá? Então eu passo isso aqui exatamente uma variável do tipo float, tá? Novamente aqui o S, tá? Que é o número médio de sentenças por 100 palavras. Eu pego sentenças e divido palavras, passo isso aqui para um float, que é o ponto flutuante, e multiplico por 100. Dessa forma eu já consigo definir todas as variáveis aqui da minha fórmula. Tá? A última etapa que eu preciso fazer é verificar se o índice, qual que é o índice que eu tenho, né, aqui. Então, basicamente, eu vou fazer um print f e vou colocar aqui para agilizar.
da grade, e aí porcentagem de I contra a barra N e o índice. Tá? Vamos verificar se vai funcionar dessa forma. Então aqui deu certo. Eu vou pegar um código aqui. Então vou pegar esse texto aqui para a gente testar, tá? Vou dar um copiar. E tem que ter grade 5, vamos ver. Opa, aqui funcionou corretamente, grade 5. Vamos testar mais um. Eu vou testar, vou pegar um aqui embaixo. Lembrando que aqui, ó, ele apresenta pra gente um grade 16 maior. E aqui ele apresenta pra gente também menor, né, antes da grade 1. Então a gente não levou em consideração isso, né? Ele até fala aqui pra gente, ó, se o número do índice resultante for 16 ou superior, eu não vou colocar o número, eu coloco grade 16 mais. Ou quando for menor que 1, eu coloco before grade 1. Então eu preciso programar isso aqui que não foi programado. Então vamos lá. Então, para fazer isso, ele é bem simples, né? Você pode tentar aí fazer antes de ver o código. Tá? É basicamente colocar condições, né? Então, se o índice ele for maior ou igual a 16, eu vou printar, né? Que a grade é maior que 16. Aí agora eu faço um else, né? Else if. Se a grade, ou seja, ela for menor que 1, ou seja, o índice for menor que 1, eu coloco aqui, vou printar aqui, que o índice foi menor que 1. Se não, né, por último ali, eu vou colocar exatamente, vou printar o índice. Bom, acredito que dessa forma a gente conseguiu resolver, tá? Antes de aqui de rodar qualquer teste, vamos rodar o que? O style 50 do nosso código. Vamos esperar um pouquinho. Ele não funcionou ainda. Espera aí. Opa. Opa, ele apareceu bem aqui para mim, ó. Style 50, eu vou apertar e aí vou aplicar todas as verificações de estilo que ele nos fez aqui. Tá? Ficou mais organizado. Vamos fazer alguns testes agora que eles nos dão. Bom, começando aqui, vamos ver se está funcionando. Então tem que dar antes de 1. Opa. Então eu vou compilar pela última vez e vou rodar o nosso algoritmo. Então aqui tem que ser antes de 1. Até não peguei toda a frase lá, mas ele já apresentou que foi antes de 1, tá? Vamos pegar aqui um grade 10, tá? Perfeitamente, nos retornou grade 10. E por último, vamos ver se isso aqui está funcionando. Certo? Ele nos retornou o grade 16. Perfeito, nosso código já está funcionando perfeitamente. Agora, vamos testar aqui o nosso código, né, pelo check 50. Então vamos limpar e fazer o check. Bom, pessoal, o nosso código aqui retornou para a gente que todos os testes foram feitos, né? Ele passou em todos os testes, tá? Então, o nosso código foi satisfatório. Tá? Lembrando que eu fiz dessa forma por meio do código ANSI, né? Mas você poderia substituir aqui também, fazer de uma outra forma por letra, né? Daria para ser feito. Mas para trabalhar com a tabela ali ANSI, eu achei interessante resolver o problema dessa forma. Tá? Eu espero que tenha ajudado vocês. Se ajudou, já deixa o seu like, né? Não esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima aula.